Em 19 de maio de 1986, nada menos que 23 UFOs invadiram o espaço aéreo nacional. Isso tumultuou e interrompeu o tráfego aéreo em alguns lugares do país. Os UFOs ficaram registrados em várias estações de radares das regiões sobrevoadas e até o SINDACTA, em Brasília, Distrito Federal. Captou os objetos. Diante da gravidade da situação, por ordem expressa à aeronáutica, 3 caças Mirage e 2 caças F-5E decolaram para interceptar aqueles UFOs. Os UFOs saltaram de 250 km por hora para algo em torno de 1.500 km por hora em menos de um segundo. Em alguns momentos, os UFOs chegaram a fazer curvas de 90 graus a 3.600 km por hora. Eles também mudavam constantemente de cor e de trajetória. Faziam curvas em ângulos retos sem reduzir a velocidade. Eram extremamente manobráveis. Eles subiam, desciam, sumiam instantaneamente do radar e apareciam em outro lugar. O caça F-5E chegou a ser seguido por 13 UFOs. Para escapar, ele tentou uma manobra evasiva padrão e fez um looping, mas, para a surpresa do piloto do caça, os UFOs entraram com ele no looping, frustrando a intenção do piloto com a manobra. Um dos objetos veio em alta velocidade e, repentinamente, parou, de forma que ficou em rota de colisão iminente com um dos aviões e deixando o piloto completamente apavorado. Mas, logo em seguida, o artefato disparou em alta velocidade, saindo da rota de colisão iminente. Os UFOs eram muito brilhantes e tinham tamanhos variados. Um deles, pelos registros do radar da caça, tinha a dimensão de um avião jumbo. Havia também outros menores, com 8 a 10 metros. Os UFOs foram perseguidos até que o combustível dos jatos chegaram no limite e eles tiveram que voltar para a base aérea. Os UFOs voaram, segundo os registros, por cerca de 8 horas. A situação era tão extrema que obrigou o próprio ministro da Aeronáutica na época, o então brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, a se pronunciar na imprensa, organizando inclusive uma coletiva de imprensa onde os próprios pilotos ficaram disponíveis para dar entrevistas. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Um fato histórico para a ufologia brasileira. Pela primeira vez, oficialmente, era admitido publicamente que UFOs invadiram o espaço aéreo do Brasil. Chegou-se a levantar a hipótese de ser um engano, e até explicações incríveis foram ditas, como os pilotos terem perseguido os reflexos e até mesmo o planeta Vênus. É bom lembrar que os objetos ficaram registrados em diferentes radares, totalizando mais de 50 radares, sobretudo nos radares internos dos caças, e que os pilotos são treinados. Além disso, o tempo estava bom e limpo, sem nuvens, e planetas e reflexos não aparecem em radar. Levantou-se a hipótese de falha nos instrumentos, porém, considerando que mais de 50 radares registraram a mesma coisa, então uma falha dessa proporção é algo ainda mais incrível que os próprios UFOs voando pelo céu. Segundo muitos ufólogos, esse é um dos mais importantes casos de OVNIs do mundo, pois pela primeira vez uma importante autoridade de Estado, o
O brigadeiro Moreira Lima veio a público admitir que tal ocorrência não tinha explicação, que simplesmente ele não sabia o que eram os objetos que voaram pelos céus do Brasil por mais de 8 horas. E você? O que acha desse caso? Você conhece alguém que se lembra desse caso? Dê sua opinião, participe. Se gostou do vídeo, dê um joinha e inscreva-se no canal. Até a próxima.